Pois é, os gatinhos da Tatiana fazendo sucesso. Agora ela quer participar da aula, né, Tatiana? Ah, é. É sempre no tempo deles. Bom, gente, boa noite. Tudo bem À com noite. vocês? Então, vamos agora para a nossa última aula do semestre, né? Sei que está todo mundo aí, né, já cansado, mas, né, ainda nesse pique de terminar. E aí, é assim, só mais repetindo algumas informações, tá? A gente está usando, né, a mesma metodologia que a gente usava na pandemia, né, quando não estava tendo aula presencial, e aí eu repeti para esses dois encontros, né, que por causa da minha questão, a gente teve que fazer de forma virtual para terminar o semestre, né? Então, a gente tem a atividade da semana passada, que quem ainda não fez ainda está disponível até hoje, né? Eu vi até o Educa deu uma bambeada ontem, mas ontem mesmo já tinha voltado ao normal, tá? Mas aí está disponível para vocês e hoje também, né, já está disponível a da aula de hoje, né? Porque tem o momento pré-aula, que é a leitura dos textos, tem esse nosso encontro aqui, né, síncrono, né? Não presencial, mas ao vivo, né, que a gente pode dialogar, pode conversar, e tem também a atividade que completa. A Alice estava de. Tá. Alice, se qualquer coisa, você me manda a atividade por e-mail, se você não conseguir mandar. Não, vamos fazer o seguinte, Não, você me manda por e-mail, que eu acho que vai dar mais trabalho. Aí você faz lá o protocolo, mas você já adianta aí a, não, faça o seguinte, melhor, coloque as duas atividades, né? Faça o protocolo, né? Porque a gente recebe a confirmação, né? A gente justifica, mas aí você coloca tanto a da semana passada quanto essa na, na atividade da semana que vem, né? Aí você pode só anexar as duas, acho que ela fica disponível ali para você. Se não ficar, você me manda um e-mail que a gente vê, tá bom? Mas aí faz lá certinho, bota lá o atestado porque a gente é avisado e aí a gente só pode justificar a falta dessa forma, tá? E aí a gente vai ter, né, a nossa outra atividade já está lá, já está disponível, mas vocês têm até o dia 3. Uma coisa muito importante que eu estava falando aqui com as meninas antes da gente começar é que quarta-feira nós vamos ter prova, e a nossa prova é presencial, tá? Vocês vão para a universidade, e aí provavelmente a Kátia, ou a Heloísa, ou alguma outra pessoa vai aplicar a prova para vocês, mas eu vou estar também a postos, né? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou estar disponível também para tirar as dúvidas de vocês, nem que seja ali pelo WhatsApp, ou alguma coisa que seja mais específica, né? Mas geralmente a dúvida que vocês têm é alguma palavra, alguma coisa ali. Acredito que a própria pessoa que aplicar vai conseguir ali tirar essas dúvidas, mas de qualquer forma eu vou estar, né, a postos aqui esperando vocês terminarem as provas, tá? Então, mas é presencial, então vocês precisam ir lá na universidade fazer a prova, porque esse momento ele tem que ser presencial, beleza? Ok. Alguma dúvida? Alguma dúvida quanto a isso? Ou podemos seguir? Tudo certinho, né? Então, gente, hoje a gente vai terminar, né, a nossa disciplina, né? E aí, desde a semana passada, a gente já veio discutindo questões mais contemporâneas e questões mais no sentido de como analisar, como utilizar a ciência política, né, os conhecimentos que a gente veio acumulando até aqui, em análise de movimentos que estão existindo, né, e que são importantes no nosso dia a dia, né? Então, semana passada a gente discutiu a questão de gênero, não exatamente a questão de gênero como um todo, né? Porque a gente até falou, né? Deixou isso bem claro na semana passada, que gênero é uma categoria muito ampla. A gente discutiu a questão da mulher, né? A gente discutiu tanto a questão
da mulher em políticas públicas, quanto na questão da luta, né, por direitos femininos, né, a partir de movimentos feministas e de quanto esses movimentos eles são amplos, de como esses movimentos são plurais e que não existe um único movimento que oriente todas essas lutas e todas essas questões. Que esses movimentos eles também são balizados por políticas e entendimentos políticos diferentes, certo? E hoje a gente vai ver a questão do Estado, né? Dentro, mais uma vez, a gente discutiu várias vezes, né, a questão do Estado, até porque a própria raiz da disciplina, ela inicia com essa discussão do que é o Estado e com a formação do Estado moderno, mas a gente vai discutir esse Estado no século XX, principalmente ali no período pós-Segunda Guerra Mundial, né, e como isso afeta as nossas vidas. Tanto em questões econômicas mais macro, né, que é o texto do Valdir Martins, né, que vai falar de Estado, políticas sociais e desafios contemporâneos, que ele é um doutor, né, em serviço social, né, ele já é doutor, na época desse texto ele era doutorando, mas agora ele já é doutor, e que vai fazendo essas análises de conjuntura, de políticas sociais, dentro de um Estado, dentro do que ele considera a interferência da economia dentro do Estado, né, e vice-versa, de como o capitalismo ele também usa o Estado para, mesmo que seja, isso eu acho que é interessante, dentro de um processo capitalista, mesmo que o Estado ele vá garantir os direitos dos trabalhadores, mas geralmente é ele que fica com a maior parte da responsabilidade do que a iniciativa privada, por exemplo. É mais ou menos isso em alguns determinados pontos que ele vai falar. E o texto do professor Kant, né, que é um cara que eu acho que ele morreu, inclusive, eu fui pesquisar esses dias, mas eu acho que ele já morreu. Mas é um cara assim, que estudou violência no Rio de Janeiro por mais tempo do que a gente tem de vida. Assim. Ele foi professor da UF, estudou mais de 30 anos sobre violência e formação policial, né? Um cara muito respeitado na área. Eu tenho quase certeza que ele morreu, que eu fui pesquisar um dia desse. Mas, enfim, é um professor muito reconhecido, é um cara que estudou muita coisa, e ele vai falando sobre essa questão, né, dos direitos civis, o Estado de Direito e a cultura policial, assim, né, de que a gente vê o quanto a gente percebe que existe, que não é só uma questão individual, né, que a gente discute muito isso, é um policial que cometeu alguma ilegalidade ou que cometeu alguma coisa que não condiz o respeito, mas o quanto a própria instituição ela estimula essas questões, né? Eu não sei se vocês gostam, mas se bem que eu acho que vocês estão na aula, né? Mas eu tava vendo a novela das sete e tem um personagem que ele é um policial, né? E aí ele entra na corporação todo questionador, ele todo querendo fazer as coisas certas e tal, e chega num determinado momento que ele sofre um trauma e aí ele começa a ficar agressivo. E aí, quando ele começa a repetir esses comportamentos, que eram os comportamentos que ele dizia que eram inadequados, ele começa a ter elogios dos chefes, ele começa a ser esses comportamentos violentos e inadequados começam a ser incentivados por parte de superiores, por parte de colegas, né? E eu acho que é muito isso, é um exemplo do que o professor Kant está falando, né? Do quanto a cultura dentro daquela instituição estimula determinados comportamentos que não são exatamente os comportamentos que uma força repressiva do Estado deveria ter, né? Então, acho que, que o problema ele não é individual, não é fulano, que não é um caso isolado, né? Muitas vezes a gente vê na mídia isso, né? Um caso isolado, né? E até na novela mesmo apareceu uma situação que coincidiu, que enfim, é foda porque coincide sempre, né? Porque é um caso que acontece sempre, né? Mas coincidiu com uma operação dentro do morro, na novela, em que um personagem que não tinha nada a ver leva uma bala perdida, né? E aí fica ali essa discussão, né? Porque para a polícia, inclusive para esse personagem que é policial, ele fala, não, a operação foi um sucesso, porque matou o traficante que era o dono do morro, prendeu não sei o quê. Mas e as pessoas inocentes que foram baleadas e que estão ali entre a vida e a morte e tal? Então, que sucesso é esse, né?
Então, o texto ele fala muito disso, de uma cultura policial e de como nós também, enquanto sociedade, o texto vai falar sobre isso também, aplaudimos determinadas atitudes que deveriam ser reprováveis, né? E aí a gente pensar um pouco sobre isso dentro desse papel do Estado, tá? Então, esses dois textos, né, que são dois textos curtos, assim, mas são dois textos que eu acho bem legais, assim, porque o do Walter, né, ele traz esse panorama geral ali do século XX pós-guerra, inclusive trazendo para as nossas questões, como a nossa Constituição, e o do professor Kant aí traz mais ainda nossas questões, porque ele vai tratar, né, sobre essa violência que nós temos do Estado paralelo e de como a polícia está ali também agindo nesse ponto, né? Então, cada um dos textos, eles trazem ali essas questões, né? O texto que a gente... Vou seguir a ordem, né, que eu pensei, né? E aí, qualquer coisa também, se vocês quiserem falar, vocês podem me interromper, levantar a mão, fiquem à vontade, tá? Não fiquem tímidas e tímido. No texto, né, Estado, Políticas Sociais e Desafios Contemporâneos, que é o do professor Walter, a gente vê ali que ele apresenta esse panorama ali, até histórico mesmo, né, do século XX, né, de como houve uma reconfiguração do Estado, né, do que é o entendimento do Estado a partir da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se vocês lembram, mas na disciplina passada a gente discutiu muito isso quando a gente foi falar do governo Vargas. Porque o governo Vargas, ele nasce ali, claro, de uma primeira república que prometeu muita coisa e que não cumpriu, tanto que ela prometeu essa igualdade, prometeu várias questões de cidadania e que não foram cumpridas, né? E que isso acabou desembocando ali em 30, mas a ascensão de Vargas tem muito a ver também com um panorama mundial onde essa democracia liberal estava sendo contestada, porque a crise de 29, países que estavam ali, né, com seus investimentos na bolsa e tal, empresas quebraram, né? E aí começou-se a discutir se esse realmente era o modelo, né, que o Estado deveria seguir. E no nosso caso, o Estado brasileiro que quebrou, né? A gente até hoje a gente vende muita commodities, né? Mas naquela época a gente vendia muito mais, então nossa economia dependia ali de açúcar, de café, de algodão, de carne e tal. Hoje, né, tem soja e tal, mas quando os outros países quebraram, né, e não tinham mais como consumir isso, a gente começou a ter, a gente não tinha para quem vender. E aí isso afetou a nossa economia. E aí teve-se uma crise. Não é à toa que acontece isso em 29, em 30 a gente vai ter, né, a Revolução de 30, né, com a ascensão de Vargas, que é um golpe, né, é um golpe militar. E aí, quando Vargas assume, é dentro da perspectiva contra uma democracia liberal, né? É contra o liberalismo. E ele sobe por quê? Porque só tinha dois caminhos no mundo agora. Você tinha a União Soviética, que não se abalou com isso, porque não tinha sua economia na bolsa, então, para eles, nada mudou, eles continuaram vivendo a vida deles tranquilamente, e a gente começou a ter, em reação a essas democracias liberais, os outros movimentos totalitários, que era o nazismo e o fascismo, né? Que era o ultranacionalismo, uma economia voltada para dentro, uma economia voltada para o desenvolvimento do país, que era justamente contra essa ideia liberal. Então, o que ele vai falar aqui é que no final da Segunda Guerra, né, onde a gente vê que o nazismo e o fascismo não são mais opções, né, porque tinham essas outras questões também de serem totalitários, né, de serem antidemocráticos, né, começa-se a... É como se o capitalismo ele fosse se adequando a esse momento, e aí uma forma de se adequar era criar um estado de bem-estar social, ou seja, a gente não pode mais deixar os trabalhadores revoltados a ponto de eles não quererem mais viver no mundo capitalista, porque agora só tinha outra opção, né? Se a gente está pensando aqui que em 30 a gente tinha o liberalismo, né, a democracia liberal que estava abalada, porque teve a crise de 29, mas aí a gente vai ter a ascensão dos regimes totalitários e a gente vai ter o comunismo. Então,
Com o final da Segunda Guerra, os regimes totalitários, que eram o nazismo, o fascismo e suas variações, eles foram destruídos. Né? Foram destruídos e isso passou a não ser mais uma opção. Então você agora só tinha outra opção, que era ou você ser capitalista ou você ser comunista. Ou você estava do lado dos Estados Unidos ou você estava do lado da União Soviética. E isso tem implicações no mundo inteiro. Né? A guerra do Vietnã, as Coreias, nós aqui, a América Latina inteira foi apoiada pelos Estados Unidos, as ditaduras, né, da América Latina, todas elas foram apoiadas pelos Estados Unidos, como também a resistência a elas foi apoiada pela União Soviética, então o mundo todo ficou dividido nisso. E aí, qual era a saída para o capitalismo? Como é que eu vou manter as pessoas menos revoltadas a ponto delas ainda por quererem morar aqui, ainda quererem viver. E aí foi a ideia do estado do bem-estar social, que é o welfare state. Né? E aí, como é que funcionava isso? Então, a gente vai dar mais direitos aos trabalhadores, a gente vai definir ali uma limitação de horário, férias, 13º, e são arranjos que a gente depois vai entender como neoliberalismo. E aí, isso foi feito. Uma coisa que é muito importante também, que até o governo Lula fez isso nos 2 primeiros governos e ainda não larga esse osso e está fazendo agora. É a intervenção mais forte do Estado na economia, principalmente nas obras, né? Você fazer grandes obras. Por quê? Você mantém o povo empregado, esse povo empregado acaba gastando e a economia vai girando. E é uma forma de você estimular também empregos, né? Se você vai fazer, sei lá, uma transposição do Rio São Francisco, você gera milhões de empregos. Se você vai fazer uma ponte, você gera milhões de empregos. Se você vai fazendo estradas, ferrovias, hidrelétricas, refinarias e tal, e tal, e tal, isso tudo gera uma quantidade absurda de empregos, tanto diretos como indiretos. Né? Para vocês terem ideia, aqui mesmo, né, quando se tinha ali o Porto de Suape funcionando, isso mexia até com a gente na universidade. Né? Eu encontrei semana passada um amigo meu de faculdade e a gente lembrou que a gente passou um tempo, a gente fica brincando, né, lavando pedrinha no laboratório. Por quê? Para a construção da refinaria, tinha que se ter o projeto arqueológico. Para ter o projeto arqueológico, a universidade é que ia lá fazer todo esse levantamento. Então, veja, aí nisso você vai ter a universidade lá, os alunos, os professores, os trabalhadores que iam lá cavar as coisas, as empresas que forneciam alimentação, que ofereciam roupa específica, os materiais para comprar. Então, isso eu estou falando de uma questão bem pequenininha, que era o levantamento arqueológico. Imagina construir, né? Imagina, tinha uma empresa lá, que uma amiga minha trabalhava no Porto Suape, que ela construía aquelas hélices enfim, para captar energia eólica. Né? Quando vocês passam, às vezes tem aquele, parece um ventilador gigante. Imagina o que é construir aquilo, transportar aquilo, de quantas pessoas se precisam para aquilo. Né? Então, assim, você muda a realidade oferecendo injetando todo esse investimento. Depois da Lava Jato, Suape parecia uma cidade fantasma, porque todo investimento que a Petrobras botou ali saiu. E muita gente quebrou, muitos municípios quebraram depois que esse investimento foi embora. Né? Então, por que eu estou falando disso? É de que essa intervenção estatal, né, no sentido de geração de emprego, geração de renda, e fazendo com que a economia ela acaba crescendo, né? Que foi o modelo do Keynes, né? Do keynesianismo, que ele fala disso também no texto, né? Por exemplo, aquela Rota 66 que a gente vê nos filmes lá nos Estados Unidos, que tem lá Route 66, né? A gente vê aquela plaquinha e tal, aquilo ali é uma estrada que une os Estados Unidos inteiro. E aí, qual foi a primeira coisa que o governo Keynes fez depois da Segunda Guerra Mundial? Vamos fazer isso aqui, vamos construir isso aqui, porque isso vai gerar emprego, as pessoas vão estar ocupadas e as pessoas vão estar gerando renda. Né? E aí, essa é a ideia, né, do estado de bem-estar social. Você ter trabalhadores ali que tenham proteção social, né, que tenham ali seu 13º, que sejam bem remunerados. A grande questão, que a gente até falou um pouco disso na disciplina passada, é que não tem para todo mundo. Né? É que não vai, esses empregos eles vão começar a rarear também agora
né, no século XXI. Então, você não tem mais... Aí, o que é que as empresas vão fazer? Por que que a gente tem tantas montadoras de carro no Brasil ou em outros países que ainda estão se industrializando? Porque é mais barato a gente pagar, né, essas empresas pagarem um trabalhador brasileiro, um trabalhador indiano, um mexicano, argentino, do que um estadunidense. Porque a proteção, os direitos começaram a ficar muito mais caros lá, né? Esse trabalhador começou a ser um trabalhador um investimento muito mais alto, né? Muito mais caro. E aí, quem é que vai fazer o que é que esse trabalhador não quer fazer? Os imigrantes, né? E aí se cria também todas as outras questões que os imigrantes que têm, né, dentro da sociedade, com todo preconceito, com tudo, enfim, essas outras questões. Que o texto ele não aborda muito isso, né? Ele não era o objetivo dele, mas a gente está expandindo aqui também essas reflexões nesse sentido. Então, a gente vai ter, depois da Segunda Guerra Mundial, um Estado que se alia ao sistema capitalista, né, para sustentar também esse sistema, né, para que essas contradições do sistema capitalista elas sejam também minimizadas pelo Estado. Porque o que a gente é cansado de ver também são muito liberais dizendo, o Estado não deve se meter na economia. Mas a primeira coisa que acontece quando quebra é pedir dinheiro ao Estado, né? Aí o Estado agora serve para isso, né? Então a gente pensar nesse sentido, né? E aí esse trabalho do professor Walter ele vai girar em três questões, né? Em três níveis, né? O histórico estrutural, onde ele vai mostrar, né, como o capitalismo molda ou tem uma interferência muito grande no papel do Estado, né? Ou é aquilo que a gente até falou em algumas aulas, né? Todo mundo é igual, mas nem todo mundo tem o telefone do presidente do Banco Central para querer modificar ali as políticas de juros, as políticas de empréstimo do BNDES. Então, tem gente que é mais igual do que outros, né? E aí é isso que a gente fala quando a gente diz que o capitalismo ele molda ali também algumas ações do Estado, é nesse sentido, né? O crítico analítico, né, de ele trazer essa crise fiscal produtiva pós a década de 70 e como isso muda as questões de trabalho no mundo. E as pois é, ser amiga do presidente do Banco Central é uma boa, né? E discutindo essas proposições, de discutir esses desafios, né, do que agora a gente chama de neoliberalismo. E qual é a diferença do liberalismo para o neoliberalismo? São as questões próprias do século XXI. Por exemplo, né, quando a gente vai ter agora o que é que a gente tem hoje? Um capitalismo também muito rentista, né? Não sei se vocês acompanharam, mas qual é esse escândalo do Banco Master? Era isso, ele pegava o dinheiro da galera e botava para render, dizia que ia pagar juros acima do que o mercado estava pagando, e aí é meio que uma pirâmide, você vai pegando o dinheiro do povo, aí paga um pouquinho a um, aí depois paga um pouquinho a outro, só que no final você não tem o valor completo, porque o seu valor de mercado era muito maior. Agora, qual era a ideia disso? Eu não sei explicar, porque me parece muito óbvio que isso não ia dar certo, né? Não sei se desde o início a ideia era roubar o povo ou se em algum momento a ideia modificou, mas para vocês terem ideia, né? Os caras ofereciam ali 140% em cima do CDI, quando qualquer outro banco, no máximo, oferecia 120%. Então, de onde eles tiravam esses 20% a mais? Né? E aí você vê que existia também muitos o Estado envolvido, né? Muitas prefeituras, muitos estados, né, colocavam ali a folha de pagamento lá para render, para ganhar o dinheiro e depois pagar, né, aos servidores. Inclusive, né, nesse rolo está o BRP também, que está, né, o nosso, que é o que paga a folha, né, a nossa folha dos servidores aí do estado do Tocantins, que era outro absurdo também. Né? O que é que os caras faziam? Não sei se alguém aqui é servidor, se é pai, não servidor, mas era a maior sacanagem do mundo, porque o Estado deve a gente progressões, e aí o que é que o banco dizia? Não, você é servidor, pode aqui antecipar o recebimento da sua progressão. Só que no final das contas era a gente pegar emprestado um dinheiro que o Estado estava devendo para a gente. Então, assim,
não faz o menor sentido, né? A gente pagar juros por um dinheiro que já era nosso. Né? Então, a gente vê quanto essas questões, né, o quanto esse Estado capitalista, ele influencia dentro do Estado, né? E aí a gente perceber essas questões, né? E aí ele vai falando um pouco disso aqui, né? Vai retratando em vários momentos, né? Que esse é o Fair State. Ele começa ali nos anos 30, nos anos 40, porque ganha força a partir da crise de 29, né? E aí esse paradigma do Keynes, né, da intervenção estatal para garantir os direitos sociais. Então, quando a gente vai ter o Vargas aqui, né, no Brasil, é dentro dessa perspectiva, né, dos direitos aos trabalhadores, da CLT, do 13º, férias remuneradas, da carga horária máxima de trabalho, né? Então, o Estado ele vai ser um grande regulador da economia e um garantidor também dessa proteção social do trabalhador, né? E aí os trabalhadores também vão conquistando direitos a partir do século XX, né? Porque a gente fala aqui, parece que é uma dádiva. Não, isso acontece porque os trabalhadores estavam brigando também, estavam querendo os seus direitos, né? Os sindicatos estavam pipocando. Né? Então não é que foi assim, o Vargas acordou bonzinho, e não, é porque os trabalhadores estavam se organizando e várias greves estavam acontecendo, né? E várias outras manifestações estavam acontecendo. Né? Mas aí você vai ter, né, esse século XX ali como um palco de grandes conquistas sociais para a classe trabalhadora. Inclusive, porque a gente está nesse mundo dividido, né? Então, assim, há um medo que a população acabe desembocando ali para um comunismo, né? E que vá ali para o lado da União Soviética, principalmente nós aqui no Brasil, né? Que somos aí uma potência na América Latina. Se Cuba, né, já fazia o estrago que fazia, né, na Guerra Fria, imagina um Brasil, e aí imagina um Brasil levando consigo um Uruguai, uma Argentina, né? Então, havia essa briga. Então, assim, também o welfare state, ele não é um presente, não é uma dádiva, né? É fruto também dessa classe trabalhadora que estava ali lutando pelos seus direitos, né? Só que a gente vai ter uma crise, né? A gente até viu isso um pouco também, né? Ali na década de 70, década de 80, que é justamente o período que a ditadura começa, no nosso caso aqui, a ditadura começa também a degringolar economicamente, né? Que depois vai desembocar lá no governo Sarney, que a gente falou também na disciplina passada, né? Mas ali em 70, 80, você vai ter uma crise estrutural. Você vai ter uma queda de produtividade. Quando você tem uma queda de produtividade, você tem um aumento na inflação. O que é a inflação? A inflação é as pessoas, pode ser por vários tipos, né? A gente até viu isso um pouquinho, mas uma questão que é muito comum é as pessoas não terem mais dinheiro para comprar. E aí o preço do produto ele vai sendo aumentado, né? Ele fica escasso. Né? O aumento do gasto social também e essa reestruturação produtiva e uma globalização financeira, que a gente também não é que o bem material, a fábrica deixa de ser importante, mas você vai começar também vai voltar, retomar, na verdade, aquele processo de o capitalismo rentista, né, que tinha se estourado ali na Bolsa de 29, mas ele agora se reestrutura e está aqui até hoje e está, né, indo né, enfim, continua, né, com seus problemas, mas ele continua. Né? Então, a gente vai ter também, nos anos 80, a virada neoliberal, né? Principalmente ali com a Margaret Thatcher na Inglaterra, onde os direitos dos trabalhadores vão começar a ser cerceados, né? Para que a ideia de que essa política redefinir, na verdade, o que é que essas políticas sociais, os direitos fundamentais dos trabalhadores, e aí surge aquela ideia da eficiência, da modernização. Então, toda vez que alguém falar para vocês ou o Estado chegar para vocês e dizer, olha, nós vamos modernizar as relações de trabalho. No final das contas, é tirar direito do trabalhador. Né? Foi isso que aconteceu na reforma trabalhista, foi isso que aconteceu na reforma da Previdência, tudo em nome de, não, vamos agora diminuir aqui os direitos, porque é muito burocrático, o trabalhador ele é muito caro, então vamos ver aqui para que a gente consiga gerar mais direitos.
e a gente terminou com quase 30 milhões de pessoas desempregadas, né, em 2, 3 anos depois. Então, não mudou em nada. Sempre é forte, é sempre quando não se organiza. Sempre quando não está organizada, aí a gente perde os direitos, né? Enquanto a classe trabalhadora estava preocupada com uma madeira de piroca, com ideologia de gênero, com essas questões que não existem, o Estado estava ali tomando nossos direitos. Pode falar, André. Professor, parece que normalmente eles fazem isso, é tipo uma manobra para desviar a atenção, né, para um assunto fútil, para que a gente, a classe trabalhadora, não corra atrás, não reivindique os direitos, né? Normalmente sempre aparece, no ápice de tudo, aparece uma notícia fútil que tira toda a concentração da gente daquilo ali, o que a gente também não deveria permitir e acaba, né, indo junto com a massa, e aí é onde deixamos a desejar. Exatamente. É uma questão que a gente falou um pouco também, acho que não lembro exatamente qual a aula, acho que foi na de Marx, né? Que é uma coisa que Marx não previu, e enfim, também não tinha como prever, é que existem valores culturais que também são importantes para nós seres humanos e que isso também interfere nas nossas decisões políticas. Ou seja, não é só a questão econômica. Claro, a questão econômica é importante. Você ter ali, né, os trabalhadores ganhando bem, você tem trabalhadores com mais dinheiro, você tem o cara que consegue financiar um apartamento, as pessoas que conseguem ali financiar um carro e ter ali uma qualidade de vida melhor. Geralmente essa população ela vai também querer que aquilo se mantenha, né? Então, politicamente, ela vai apoiar aquele grupo que favoreceu isso, né? Tanto que, né, o segundo governo Lula ele saiu com 80 e poucos por cento de aprovação, que eu acho que nunca isso vai se repetir na história, né? Ninguém vai conseguir isso mais. Só que existem outros pontos. Existem outros pontos também, principalmente quando o Estado está em crise. Quando você está em crise, que você está lascado economicamente, aí às vezes você começa a pensar, ué, mas será? Eu não quero que na escola do meu filho tenha o dia da família. Eu quero que tenha o dia da mãe e o dia do pai, porque família é homem, mulher e o filho. Então, isso começa a ser levado em consideração também diante de contextos, né? E aí, isso são questões políticas também, que não é só a questão do dinheiro no bolso. E aí é uma questão que, né, a gente precisa entender também que faz parte desse jogo. E aí é o que você falou, você vai ter sempre ali pessoas que vão estar estimulando essas questões e desviando para outras, porque se a gente for pensar, por exemplo, hoje em dia, né, hoje, em novembro de 2025, você não tem nenhum indicador negativo econômico no Brasil. Nenhum. Você não tem nenhum. Todos os indicadores econômicos melhoraram em 2025. Aumento de emprego, a bolsa, a Ibovespa pipocando, nunca teve tão alta, a inflação diminuindo, poder de compra aumentando, agora, né, diminuição de impostos. Então, assim, você vai ter fatores que estão chegando, que vão chegar ali, né, estão e chegam, né, no bolso das pessoas, mas mesmo assim você vai ter gente que está discutindo coisas que não vão ter esse impacto todo. Mas se está sendo discutido é porque tem pessoas que se importam também com essa discussão. E aí, por que essas pessoas se importam com essa discussão? Isso é por que isso é um tema tão importante para as pessoas? Aí é uma questão também dentro da ciência política, né? Entender por que as pessoas estão, muitas vezes elas se preocupam mais do que com a vida, do que é que o outro pode fazer ou não, né? E não necessariamente pensar nos seus direitos ou pensar nas suas melhorias sociais, né? Então, são questões importantes também, né? E aí, né, essa virada, né, do neoliberal, né, que a gente estava falando, dessa retórica da eficiência, da modernização, no final das contas, ela traz a austeridade fiscal, é o Estado investindo menos em serviços públicos, é o trabalhador, né, que ele vai virar empreendedor, né, que é uma coisa que a gente já falou em várias aulas, né? Agora a pessoa ser CLT é como se fosse praticamente ser
um marginalizado social, né? Que o negócio agora é ser empreendedor, ter o empreendedorismo. Quando a gente vai ver que esse empreendedorismo aí não é para todo mundo, né? E não só não é para todo mundo, como se fosse tão bom, por que não é ensinado para todo mundo? Né? É o que eu sempre falo, por exemplo, a questão do novo ensino médio. Né? O novo ensino médio colocou lá um monte de rotas, né? Tem o nome itinerários, tem algum, não sei o que, itinerários de aprendizagem, alguma coisa assim. E aí colocou lá esse monte de itinerários de aprendizagem. E aí, na escola da periferia, o que é que se ensina nesse itinerário? Projeto de vida, bolo de pote, unha, né, para fazer unha, para fazer sobrancelha e tal. Se isso é tão bom, se isso é algo que é tão positivo, por que que isso não é ensinado no Marista também? Por que que isso não é ensinado no Objetivo? Por que que isso não é ensinado nos colégios de alto nível também? Né? Se isso é tão bom, se isso é bom para todo mundo. É porque não é, né? É porque não é. E aí a gente vai vendo como a educação também, ela muitas vezes a depender do governo, né, a depender da gestão, ela pode ser também uma reprodutora de desigualdades. Né? E a gente pensar nesse sentido também, que faz parte também do que a gente está aqui discutindo, né, na disciplina. Né? E aí, o que é que o Martins vai dizer? Né? Que a gente vai ter ali repercussões nesse sentido, que o capitalismo contemporâneo ele acabou precarizando, né, essa nossa vida laboral, essa nossa vida trabalhista, né? O que a gente vai ver é que a gente teve ali esse estado de bem-estar social, só que como isso não dá para todo mundo, e aí os países de capitalismo periférico começaram a sofrer com isso, né? Então, por que que tem países na Europa que se trabalha 4 dias por semana e aqui a gente tem que trabalhar 6, né? É por causa disso, porque para eles trabalharem 4, a gente precisa trabalhar 6, porque senão essa conta não fecha, né? E aí, onde é que foi se precarizando? Para nós, né? Para os países que saíram lá ali mais fragilizados, né? Países ali com grande mão de obra, nós, a Índia, México, né? Enfim, a América Latina ali toda, a Argentina está um caos, a Argentina tá quebrada. Meu orientador tá lá, né? Tá fazendo uma pesquisa lá, e eu estava conversando com ele, né? Como é que tava lá, ele falando que um almoço, um PF, é 80 conto. Quando ele vai fazer a, a conversão, né? Imagina você almoçar por R$ 80 todo dia, né? Um PF, né? Um almoço, assim, não é nada demais, não é em nenhum restaurante chique, é como se ele fosse comer uma marmita de R$ 80. E aí ele disse, não, para mim ainda tá tranquilo, né? Porque ele recebe bolsa, né? Tá lá e tal. Mas e para o argentino? Como é que o argentino paga isso, né? E aí você vai criando discrepâncias muito grandes, né? Aí, tipo, você lá, o câmbio e a inflação tá tão grande que muito lugar não aceita cartão de crédito mais, porque você pagando cartão, você só vai receber um tempo depois. Quando você receber aquele tempo depois, esse dinheiro está valendo menos do que o dia que você vendeu. E aí, veja, é um pouco daquilo que a gente viu com o Sarney, né, no semestre passado, né? É o cabra ir de manhã no supermercado comprar um leite, ele está num valor, e de tarde ele está outro valor. Né? Não se chegou ainda nesse nível lá, mas está perto, porque você já tem um nível de inflação que em 20 dias, 30 dias já aumenta ao ponto de mexer com essa opção de mercado, que é o cartão de crédito, né? Então, e aí isso só vai se alimentando, porque o lugar que aceita o cartão de crédito, ele já vai colocar um preço a mais. Então, ele inflacionou o valor daquele produto, porque ele está esperando que quando ele vai receber aquele produto já ele tem que cobrir, o valor tem que cobrir o tempo, então ele já vende a mais. E aí você só vai inflando esses valores, né? Então, a Argentina aí tem uma situação muito complicada, né? E aí você vai ter essa reorganização do capital que vai partir muito dessa flexibilização, né, dessa modernização dos nossos direitos que vão erodir ali, vão quebrar nossos sistemas de proteção. Por que vocês acham que os últimos governos que a gente teve, desde o golpe da Dilma até agora,
tudo era vamos flexibilizar direitos, vamos fazer uma reforma trabalhista, vamos desburocratizar não sei o quê, vamos fazer. Isso tudo são questões que a gente vai perdendo, né? Foram questões que a gente foi perdendo de direitos, né? E dentro do campo cultural também, as pessoas ali estarem ali na internet falando, Deus me livre de ser CLT. Vocês acham que essa galera não está recebendo para fazer essa propaganda? Você acha que essa galera não está sendo incentivada por projetos políticos para estar falando isso ali na internet, né? Então, entender também que esse Estado, né, principalmente o nosso Estado ainda, né, que é muito dependente, né, de outras economias, né, não que a gente seja o coitadinho do mundo, né, já falei isso diversas vezes, né, tem mais de 200 países no mundo, nós somos a oitava economia, então a gente não é algo que, tanto que o próprio Trump teve que voltar atrás ali nas tarifas, né, que ele viu que não era que ia trazer problemas para ele, então não é que a gente também não importa para o mundo, mas a gente tem uma economia mais fragilizada também, porque a gente vende, a maioria dos produtos que a gente vende são produtos primários, né, que é o que a gente chama de commodities, né? Então, o Estado ele vai tentar se equilibrar ali entre as pressões que o mercado influencia, né? É o cara lá, o dono da Friboi ligando para o presidente do Banco Central, quanto também a gente na rua demandando coisas. Né? E aí o Estado ele vai tentar se equilibrar nisso. Só que se você tiver um governo que é mais favorável aos empresários, aí você vai ter um governo que vai pender mais para os empresários e menos para os trabalhadores. Então, por isso que não é todo mundo igual. Né? Essa coisa de todo mundo igual, que não faz diferença, é balela. Né? Agora, que a gente também tem margens ali, talvez não muito grandes de mudança nisso, até concordo, mas também não é tudo igual. Né? Então, esse Estado ele vai estar sempre oscilando nisso, entre pressões do mercado, pressões do sistema capitalista e pressões nossas, enquanto sujeitos, né, que estamos demandando ali questões sociais. A gente teve ali, por exemplo, quando estava aí nas nossas últimas aulas, né, a pressão que se teve ali contra a PEC da blindagem ou da bandidagem, que em uma semana acabou, morreu e ninguém fala. E assim, acabou. Não tem cenário que faça aquilo voltar. Assim, pelo menos não agora. Sei lá, daqui a uns anos pode ser? Pode ser. Que aí muda o cenário político. Mas agora não tem. Então, não é também como se a gente também não tivesse nenhuma participação. A questão é que a gente só tem participação quando a gente está organizado coletivamente. Então, individualmente, a gente fazendo ali post na internet, não vai ter sentido, né? Mas se você tiver 100 milhares de pessoas na rua, aí a gente consegue. Algumas coisas a gente consegue. E aí, para finalizar um pouco essa questão do texto do Martins, né, do Walter Martins, o Estado ele nunca é neutro. Tá? A gente passou aqui a disciplina toda falando sobre isso. O Estado ele não é neutro. Porém, dentro do capitalismo, ele tende, né, a agir, né, para o sistema capitalista. Então, mas o Estado ele vai ser sempre disputado. Né? Então, se a gente pensar a própria Revolução Francesa, né, a galera estava disputando o poder do Estado, né, o protagonismo dentro do Estado. E aí, a gente pensar dentro da lógica do texto, né? Enquanto o Estado de bem social foi uma vitória dos trabalhadores, o neoliberalismo já veio para combater ali para retratar isso, né? Para pegar de volta esses direitos, né? Não, às vezes não exatamente naqueles países, mas de maneira global, né? E aí os locais onde os trabalhadores vão estar mais fragilizados vão sentir mais essa questão, certo? Sobre esse texto, alguma dúvida? Que aí eu entrando no próximo. Alguém quer comentar algo, falar algo? Fique à vontade. Não? Então, beleza. E aí, o segundo texto, né, que dialoga também com essa questão do Estado, mas aí agora para uma questão mais particular, né, que é essa violência, a formação policial, mas aí é com... Porque assim, talvez vocês, não sei quem leu, já pensou, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Ué, se eu estou falando, né, no texto ali do Martins, né, do Walter Martins, que o Estado, ele pende
para um lado, ele pende para um sistema capitalista, e que nós estamos ali tentando equilibrar esse jogo e ali demandando os nossos direitos, quando o Estado vai dizer que não vai nos dar esses direitos, não está de acordo conosco, quem é que vai para a rua para reprimir? É a polícia. Né? Então, é aquilo que a gente vem falando da hegemonia, não é hegemonia, esqueci a palavra, mas enfim, o direito da violência do Estado, né? A prerrogativa da violência do Estado, né? E aí através das forças policiais. Então é importante a gente também entender, discutir essa cultura policial, de como é que ela é formada, inclusive de que ela não é a única opção que a gente tem no mundo, o nosso modelo, né? Porque eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas a gente tem polícias que fazem trabalhos bem diferentes, né? E que talvez deveriam fazer um trabalho integrado. Enquanto a polícia militar, o nome próprio já diz, ela é militarizada a partir ali do modelo da estrutura do Exército, né? A Polícia Civil, ela é civil, então a Polícia Civil é quem investiga e a Polícia Militar é quem faz o tratamento ostensivo. Mas a grande maioria dos países no mundo não tem essa divisão, é a mesma polícia que faz tudo. Né? Então, a gente pensar nisso também, né? De como essa formação também é importante ser discutida. Né? E aí, o texto, né, do professor Kant, né, Cultura Policial, Formação em Questão, ele vai trabalhar sobre isso, né, como a formação da polícia no Brasil, né, analisando o que ele chama dessa cultura policial, que parte ali de um autoritarismo, de um corporativismo e de uma hierarquia muito rígida que vem dentro desse modelo do Exército, né, desse modelo militarizado, né, se articula com a desigualdade social e a jurídica brasileira. Não sei se vocês sabem, mas a polícia, né, militar, ela foi criada no Império para caçar escravos que fugiam, né, para capturar esse Estado, ou seja, para defender essa propriedade privada que na época eram pessoas escravizadas. Né? E até que ponto essa instituição, até hoje, ela não mantém esses traços, né, tanto de defender o patrimônio de quem tem para quem não tem, e também dessas questões, né, de racismo, de desigualdades sociais e tal. Né? Então, ele vai criticar, por exemplo, quanto a esse distanciamento no que ele chama da cultura policial entre o Estado, o que seria uma instituição para garantir o Estado democrático de direito, e práticas cotidianas. Ou seja, ele vai mostrar que existe ali uma diferença muito grande entre o que, teoricamente, deveria ser o papel da polícia e entre o que, de fato, é o que acontece cotidianamente. E é muito importante a gente falar aqui que a gente não está falando do policial X, Y, Z. A gente está falando da corporação. A gente está falando do modelo de corporação, do que ele chama de cultura policial, certo? E aí, o que é que ele está dizendo? Né? Que não basta, né, reformar os currículos das instituições, dos cursos de formação, por exemplo. É necessário também enfrentar essa cultura institucional que estrutura essa prática cotidiana da polícia. Né? Então, o que é que ele está dizendo? Não é só a gente colocar lá a disciplina de direitos humanos para os caras estudarem que necessariamente isso vai melhorar a formação deles. Não, porque é o exemplo que eu estava dando para vocês. O cara entra na corporação e aí ele começa a ser incentivado a cometer práticas que não são condizentes com uma instituição que deveria estar baseada nos princípios de um Estado democrático de direito. Então, essa prática cotidiana, né? E muitas vezes, né, ele começa o texto, esse texto é muito bacana, porque ele começa a falar desse texto dando um exemplo de uma abordagem policial em que ela foi totalmente, tecnicamente mal feita, mas ela foi aclamada pela população e pela instituição porque os bandidos foram executados. Né? Mas, inclusive,
ele vai dizendo que o policial ele se colocou em risco, né, a fazer essa abordagem, e que por muito pouco não foi ele ou um civil que se feriu naquela abordagem, que por acaso ele conseguiu executar ali as pessoas que estavam cometendo um assalto ao banco. Mas e se ele não tivesse conseguido? Né? Então, existe a técnica, existe a formação, mas mesmo assim, cotidianamente, outras práticas, outros currículos, né, eles são incentivados. E aí, a partir das nossas diferenças sociais também, né? Então, quando ele vai falar desse episódio que eu contei, que foi uma tentativa de assalto a banco, e aí um policial que estava de folga percebe essa tentativa, e aí ele vai lá e aborda o cara que estava esperando na moto, e aí ele vai e consegue executar os dois. Mas e se tivesse um outro comparsa atrás? Né? Se tivesse num carro e tal. Então, assim, por isso que essa abordagem ela não foi correta. Né? Só que aí ela é aplaudida, o cara ele é recebido como herói e tal, mas quando ele colocou a vida dele e a vida das outras pessoas que estavam ali na rua em risco. Né? E aí a gente vê que esse episódio ele mostra ali a seletividade, né, da ação, né, o improviso, a violência simbólica disso, né, e a ausência de protocolos estruturados. Né? Existe ali o que se aprende, mas a gente a prática cotidiana ela é outra. E aí a gente vai vendo o quanto esses episódios eles reproduzem desigualdades estruturais de classe, de raça, de território, né? De como alguns corpos são vistos como suspeitos e outros não, né? Em que medida, que é o que a gente vê, né, na televisão todos os dias com essas abordagens, né? Com essas operações que muitas vezes são ditas como um sucesso, mesmo que a gente tenha ali pessoas que não tinham nada a ver com isso. Por exemplo, a gente teve há pouco tempo, né? Lá no Rio de Janeiro, né? Acho que foi no Complexo da Maré, se eu não me engano, mais de 100 mortos, né? E aí é todo mundo tratado sumariamente como se fosse bandido, e isso é colocado ali como se fosse o maior sucesso do mundo, quando a gente nem sabe, né? Uma coisa que até hoje ninguém respondeu, por exemplo, é que aquela operação ela era para cumprir um número X de mandatos de prisão. Quantos foram cumpridos? Quantas pessoas dessas que morreram eram essas pessoas que estavam sendo procuradas? Ninguém sabe. Essas informações elas não são dadas. Porque, no final das contas, a sociedade não se importa. A sociedade, ela vê aquilo ali, porque se mora naquela área, todo mundo bandido, e se não era, vai ser. Né? E já passa aí para a loucura também. Né? E aí, essas questões também, que esse texto ele faz essa crítica desse cotidiano e dessa cultura policial, mas tem muito a ver conosco também, do que nós aplaudimos e do que nós também incentivamos nesse processo, certo? E aí a gente tem essa crise de legitimidade, que o Kant vai falar, né? Ou seja, o mau desempenho policial é realmente mau desempenho ou apenas reflete o modelo histórico autoritário que a gente segue? Ou seja, esse policial que ele comete quando ele vai cometer alguma atrocidade e a gente percebe e aí vira um caso de comoção nacional, é aquela pessoa sozinha, individualmente que escolheu ou todo mundo é ensinado a fazer isso? Ou aquela cultura, ela ensina as pessoas a fazerem isso, né? Como aquele caso que a gente teve lá da polícia rodoviária, né? Que prenderam o cara lá, fizeram quase uma câmara de gás dentro do carro e o cara morreu sufocado. Então, como é que essas práticas arbitrárias, elas são... em que momento essas práticas arbitrárias, elas fazem parte também de um ethos dessa instituição, de uma ideia de como essa instituição ela deve agir, de como essas pessoas que estão dentro da instituição devem agir. Por isso que a gente tem que parar um pouco de sair dessa individualidade, né? E começar a questionar como é que essa instituição ela age nesses processos, né? Porque, por exemplo, esse cara que foi, né, no caso que é contado no início do texto, em que ele é aplaudido dentro e fora da instituição, ele vai repetir aquilo. Né? Ele vai ter aquele comportamento, vai reproduzir aquilo, e em algum momento esse comportamento não vai dar certo. Esse comportamento pode ser um inocente que não estava fazendo nada de errado e ele matar e fazer a execução. Pode ser que
talvez realmente pessoas que estavam cometendo um crime, mas aí tinham pessoas na retaguarda, ele não viu, e aí ele coloca-se ele em risco e toda a população que está ali em risco também, né? Então, e aí? Aí esse cara, quando isso acontecer, aí a instituição finge que não ensinou isso a ele. Vai sair tudo nas costas dele. Né? Ele é mais um caso isolado que se exaltou e que não corresponde aos valores da instituição. Quando ela cotidianamente reforça essas práticas, né? E aí é isso que o texto faz, é isso que o texto faz a gente refletir, né? Onde está a divergência entre uma instituição que deveria estar dentro do Estado de Direito Democrático, mas essa cultura policial que está dicotomicamente indo para um outro lado. Né? E aí ele vai dizendo, né, quais são os fundamentos disso? Ele vai falando do direito brasileiro ser extremamente hierárquico, né? Eu não sei se vocês, de vez em quando surge aí, né, esses escândalos do judiciário, né? O judiciário é onde se tem o maior número de nepotismo, só que é um nepotismo cruzado. Então, o desembargador tal, ele não bota o filho, a esposa, a família no dele, mas ele bota no do colega e o do colega contrato dele. Né? Teve uma matéria, depois vocês dão uma procurada, acho que da Carta Capital, falando sobre tribunais de justiça no país, falou muito sobre o do Maranhão, que esse número de nepotismo era imenso, né? De desembargadores que colocavam parentes para trabalhar em escritório de outros desembargadores e que a gente via lá a família, né, uma família que há 50 anos tem gente, né, trabalhando no tribunal, há 60 anos, ou seja, uma coisa que vai passando ali como se aquelas famílias fossem donas daquele poder judiciário, né? E aí vocês acham que essas pessoas vão estar preocupadas com desigualdades sociais, vão estar preocupadas com desigualdade de raça, vão estar preocupadas com desigualdade de gênero? Não, muitas delas não eram nem preparadas para estar ali, não deviam nem não estar ali, só estão porque vem ali dessa apropriação do Estado, né, assim, de forma desequilibrada, né, e de forma não republicana do Estado, né? Então ele vai trazer essa questão, né, do direito também das instituições de justiça serem ainda muito brancas, muito masculinas, né, e muito fundamentadas em grandes famílias que ainda mandam dentro do judiciário do nosso país, né? Ele traz também a ideia de como a polícia ela se vê como mediadora da ordem e não como garantidora de direitos, né? Então, ele vai trazendo ali situações que outros modelos de polícia de outros países, eles vão lá, quando se tem uma ocorrência, é garantir que todas aquelas pessoas lá tenham o seu direito respeitado. E a nossa não, a nossa já definir ali quem está certo e está errado e resolver aquilo ali quando isso não é um papel da polícia. A polícia tem que garantir que todo mundo tem o seu direito respeitado, porque é uma instituição, né, dentro de um Estado de direito. Né? E aí é onde ele fala que há esse poder discricionário, né, onde a polícia ela vai definindo ali quem é traficante e quem é usuário por vozes da minha cabeça, né? Muitas vezes reforçando desigualdades sociais, né? De raça, né? De gênero, enfim, de território, né? Como a gente viu nessa operação que teve, né? Como se todo mundo que morasse lá fosse bandido, né? E aí você vai vendo que os moradores, eles sofrem dos dois lados, né? Sofrem pelo poder do tráfico da milícia, que interfere na vida deles de forma negativa, e aí o Estado, que devia defender eles, já trata eles também como bandido. Né? Então fica ali um território sem saída, né, das pessoas. Né? Como se as pessoas, elas só por morar no lugar, automaticamente se transformavam em bandidos. Né? E aí o que é que ele vai dizendo? Que a polícia, quando ela vai agir desse jeito, ela vai operando num modelo muito complicado, que é a ordem precede o direito. E não é. O direito é que precede a ordem. Né? Então, se você chega ali numa confusão, você tem que garantir que todo mundo tem o seu direito respeitado e que um tribunal ou que uma investigação defina ali quais são as responsabilidades de cada um. E não já dizer, já sair metendo o cacete, quebrando todo mundo, porque precisa manter a ordem e depois cada um que se vire. Né? E aí é justamente isso que ele vai dizer que é o oposto do que se deve ser fomentado dentro de uma democracia constitucional.
né? Até porque a Constituição garante os nossos direitos, né? E aí, aí tem uma segunda parte, né, que ele vai falar da formação, né, e dessa formação também como um problema político, né, porque as escolas, né, de formação militar privilegiam uma doutrina militar, obviamente, né, hierarquizada, rígida, a partir da obediência irrestrita, né, uma repetição mecânica sem reflexão sobre o que está sendo feito, né, e o resultado disso é também incorporar valores que não são aliás, a dificuldade de incorporar valores democráticos, como a universalização dos direitos, entender que todo mundo tem os mesmos direitos. Será que uma operação dessa que aconteceu no Rio de Janeiro aconteceria na Faria Lima, que prenderam ali bilhões, né, de pessoas que estavam envolvidas, inclusive em lavagem de dinheiro do PCC, do tráfico? Um tiro sequer não foi dado na Faria Lima. Um monte de gente foi presa, um monte de escritório fechado e não foi dado um tiro. Lá na Maré, né, semana passada, morreu um monte de gente e ninguém prendeu nada. Assim, não teve apreensão de armas, a gente não teve apreensão de drogas, não teve resultado, a gente não sabe nenhum resultado prático do que aconteceu. A gente não sabe nem, mesmo que as pessoas não sejam, a gente não pode condenar as pessoas, mas a gente não sabe nem se as pessoas que estavam sendo procuradas, que o Estado autorizou prendê-las, foram necessariamente as pessoas que foram atingidas. Ninguém responde isso para a gente, ninguém falou nada sobre isso, né? Então, a gente pensar o quanto essa prática ela é diferente. A gente pensar, o Roberto Jefferson meteu bala na polícia e não levou um tiro, né? Saiu lá vivo ainda, né? O cara meteu bala na polícia, ele meteu bala na polícia militar, na polícia federal e saiu vivo. A galera ainda foi conversar com ele para ver se estava tudo bem. Então, vejam como é diferente, né? Que não existe essa proporcionalidade ali no uso da força, né? Não existe muitas vezes essa mediação de conflitos, né? E não tem esse respeito ali às diferenças, né? Então, o que é que ele defende? Beleza, e aí, como é que a gente muda isso? Claro, a gente tem que ter uma formação universitária crítica, interdisciplinar, então, beleza, a gente também tem que mexer nos currículos, mas a gente tem que ter também uma prática policial que seja ali de uma formação continuada, que também ali isso há uma produção científica, não só na base do achismo, dessa lógica aí absurda do combate às drogas, né? A gente tem que ter, beleza, o que é que os estudos dizem sobre tal coisa? E aí a gente orientar a prática policial a partir da ciência, e não a partir de achismos e teorias que a gente não sabe de onde veio, né? A integração dos sistemas de justiça com as políticas públicas, né, e as polícias, e essa superação dessa lógica militar da polícia, né? A polícia ela tem que também estar aberta à divergência. Você não pode, se o superior diz uma coisa e você não fizer, você vai preso, né? Se você chegar com o uniforme amassado, dependendo do superior, você pode pegar cadeia. Então isso não existe assim, dentro de um estado de direito, né? O reforço a esse tipo de coisa, né? E aí o que é que o Kant defende, né? Que uma polícia democrática ela depende dessa ruptura. Então é preciso que haja esse enfrentamento tanto desse legado autoritário que a gente pode puxar desde o Império, né? Desde a época da escravidão até a ditadura, que refaz essa reprodução, né? Dessa violência institucional, certo? E aí, para finalizar, né, a gente pensar, né, como é que esses dois textos conversam, né? Que eu acho que é um movimento importante, né, e vai ajudar vocês também na atividade de vocês, né? Para Martins, a gente vai ter um Estado que ele é disputado entre o capitalismo e os trabalhadores, e para Kant, a gente vai ter um Estado que ele está sendo disputado pela legalidade democrática e por práticas autoritárias. Ou seja, para os dois, é um Estado que está sendo disputado, né, por questões diferentes. E aí, os dois textos, eles fazem com que a gente reflita essas tensões internas dentro do próprio modelo de Estado que a gente tem, né?
Se a gente pensar também nas questões históricas, né? No texto do Martins, ele vai dizendo que o neoliberalismo ele aprofunda as desigualdades e fragiliza, né, a nossa relação enquanto trabalhadores. No de Kant, ele vai dizer que a polícia reproduz essas desigualdades e essa seletividade histórica do sistema penal. Ou seja, os dois falam a mesma coisa, só que o Kant falando especificamente dessa repressão policial, de como o Estado usa a violência para reproduzir também desigualdades sociais. Então, a gente vai ter uma sociedade muito hierarquizada em que os direitos são diferenciados, depende de quem, da sua condição social, depende de quem você é. Né? A disputa, né, por modelos de sociedade, né, enquanto Martins ele vai falar de um Estado, de uma sociedade de direito universalizante que disputa com a hegemonia de mercado, a gente vai ter o Kant falando que é um Estado democrático de direito que disputa com a cultura policial militarizada. Então, os dois textos, eles convergem quando eles afirmam que os projetos democráticos, eles não se consolidam espontaneamente. Precisa que nós, né, estejamos ali numa luta política organizada e coletiva, né, a partir lutando ali por reformas institucionais nesse sentido. Né? Então, as coisas não vão mudar só porque se a gente aceitar, se a gente ficar calado, né? Se a gente não demonstrar a nossa insatisfação de forma coletiva, né? E os dois textos, de certa forma, falam dessa cidadania incompleta, né? Seja na via da política, né? Da questão social, né, com a precarização dos direitos dos trabalhadores, ou seja, na via da segurança pública, onde a gente vai ter um Estado que vê ali que a sua violência estatal ela é apontada só para determinados grupos sociais, para pobres, para negros, né, para periféricos, né, e é onde a gente vê que esse Estado ele é marcado por profundas ambivalências estruturais e que a gente tem que estar preparado para lidar com isso, né? Vocês que vão estar também já nessa linha de frente, né? De trabalhando com esses grupos e entendendo também como é que essas práticas elas funcionam, né? E aí eu acho que nesse sentido, né, era o que eu tinha, né, para falar para vocês hoje, da gente pensar esse Estado brasileiro moderno, dentro dessa perspectiva, né? Tanto numa perspectiva macro, né, econômica, onde a gente vai ter um Estado que ele precariza os direitos dos trabalhadores, como também nessa questão mais específica também, onde a violência estatal ela é voltada apenas para determinados grupos sociais. Então, nem todo mundo é igual perante o Estado, como a nossa Constituição prega ali, né, logo nos seus primeiros artigos. Né? E aí é isso. Né? Alguém quer falar alguma coisa, algum comentário, tirar alguma dúvida? Fiquem à vontade. Quer falar, Flávio? Pode falar. Não, eu acho que foi sem querer. Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar. Já assim que eu receber essa aula, eu vou colocar lá no Educa, tá? Para vocês poderem rever. A nossa atividade já está lá para a semana que vem. Semana que vem, né, mais uma vez, será a nossa prova, mas ela será presencial. Então, vocês vão lá na universidade, a prova vai ser aplicada. A prova é o mesmo modelo que vocês já conhecem, já estão cansados de saber, dessa parte é tudo que a gente discutiu na A2, tá? Na etapa 2. Deixa eu abrir aqui para ver exatamente. É todos os textos que estão na etapa 2. Ou seja, tudo depois da 1. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a rota certinha para dizer para vocês. É isso, é da rota 10 até a rota de hoje, né, que é a 17. Só que assim, né, a gente teve nesse percurso
a oficina da ABEPS, né, quer dizer, a gente teve a semana de ciência, tecnologia e inovação, a gente teve a oficina da ABEPS, que a gente não teve aula, então a gente vai ter toda essa da aula 10, aí vai ser a aula 10 com a formação do Estado moderno, a aula 11 com Locke, a aula 13 com contratualistas Rousseau, a aula 14 com Marx, foi a nossa última aula presencial, e essas duas últimas aulas que a gente teve de forma virtual, né, que foi a aula 16 e a aula 17, certo? Então, é tudo que tem aqui na etapa 2, excetuando ali os 2 dias que a gente teve de evento, né, que foi a Semana de Ciência e Tecnologia e a oficina da ABEPS. Beleza? Bom, gente, então é isso, né? Nos despedimos mais uma vez nesse semestre, né? Espero que todos sejam aí aprovados, que não tenham problema. Acho que não vai ter, tá todo mundo aí com nota boa, né? Então, a gente se encontra ali no próximo semestre, né? Não vou ser mais professor de vocês, mas a gente se encontra ali nos corredores e agradecer aí pelo semestre, né? Pela compreensão de vocês aí com essas duas últimas aulas que a gente teve que fazer aí de forma, né, virtual, né? E que foi um prazer, né? Tanto ser professor de vocês na disciplina de formação histórica, como agora de ciência política, e a gente continua aí, né? Nos encontrando durante o curso, né? Talvez, provavelmente não mais né, em disciplinas, né? Mas quem sabe aí, né? Nos eventos, né? Nos trabalhos do final do TCC, né? Iniciação científica, quem quiser aí a gente vai conversando, tá bom? Então, boa prova para vocês, né? Não só a minha, como a de todos, né? E aí, desejo uma ótima férias aí para vocês e a gente se encontra, né, nos próximos semestres, tá bom?